As organizações sociais de saúde já são uma realidade no Sistema Único de Saúde brasileiro. Há quem defenda e há quem critique. Os prós e os contras destas empresas você vai conhecer hoje no Vozes da Saúde. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Vozes da Saúde, programa produzido pelo Sim Saúde Campinas e pela Federação Paulista da Saúde, para você que é profissional da saúde ou para você que gosta de temas relacionados a esta área. Hoje nós vamos falar em administração hospitalar pelas OSs, organizações sociais que estão presentes em inúmeros estabelecimentos de saúde no Brasil. E para falar sobre este assunto, nós convidamos o ex-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho, o procurador Eduardo Luiz Angarten, e convidamos também o presidente da Federação da Saúde, o Edson Laércio de Oliveira. Sejam muito bem-vindos, é uma honra tê-los conosco. A honra é minha, Sirlene, estar aqui presente participando dessa discussão, discussões importantes aqui para a área da saúde, né, dos trabalhadores da área da saúde. É um prazer, viu? Obrigada. Muito obrigado, Sirlene. É prazer em estar novamente contigo, Eduardo. Prazer. E a gente vai conversar, com certeza, um tema de interesse muito grande dos trabalhadores da saúde e dos trabalhadores em geral. Exatamente, Edson. Nós vamos falar hoje, então, das organizações sociais, né? Então, acho que para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de contextualizar o que são as organizações sociais no Brasil. E aí eu deixo a seu cargo. Tá certo, Sirlene. Bom, me apresentando, então, eu sou Eduardo, né, sou procurador do trabalho, membro do Ministério Público do Trabalho. Nós somos um ramo do Ministério Público que investiga as relações ilícitas de trabalho, relações de trabalho escravo, fraudes, de modo geral, combatemos irregularidades no meio ambiente de trabalho. Então, a defesa nossa é do direito do trabalho dos trabalhadores, né? Nosso trabalho, então, nessa área, por exemplo, de OS, tem sido muito intenso, né? Nós temos verificado muitas irregularidades nos contratos com OS, né? E principalmente que isso gera prejuízo aos trabalhadores. Nós, assim, fazendo uma regressão histórica aqui, nós vamos pensar um pouquinho, né, como que surgiram as OS, né, chamado terceiro setor, né, porque aqui nós estamos falando de OS na saúde, né, mas tem OS de modo geral, tem ONGs, né, tem vários tipos de entidades que prestam serviços que não são estatais, mas também não estão inseridas como empresa, né. Então, se a gente fizer aqui um estudo, nós vamos voltar um pouquinho no tempo aí. Isso já vem de longa data, né? A modernização, o próprio desenvolvimento do sistema nosso chamado de mercado, ou capitalismo, né? Como chamamos comumente, né? É um sistema de oferta e procura, né? Onde né, claro, o empresário vai sempre buscar o lucro e o trabalhador vai buscar o seu rendimento ali, né? Que é o sistema que nós vivemos. A sua sobrevivência, né? Sobrevivência. A partir dos anos 90 aí, não vou voltar muito porque é bem longa a conversa e aqui o escopo geralmente é tentar aqui passar para o trabalhador, né, para a trabalhadora que se ativa na área da saúde e assim alguns pontos que talvez esclareçam algumas direções, algumas atitudes que os trabalhadores possam tomar, né, porque o trabalhador dia a dia ali dele, né, aquele que tem contato ali com os pacientes, é um trabalho muito importante na área da saúde, eu admiro muito, aliás eu brinco sempre, são nossos heróis, né? A Covid aí que o diga, né? Quantos aí que lutaram aí, né? E a gente sempre enaltece o trabalho deles, né? Então, assim, a partir dos anos 90, há um movimento, né? Que não foi só no Brasil, foi global, né? Principalmente no que se chamou de Consenso de Washington, né? Onde a reunião dos países mais desenvolvidos que aconteceu nos Estados Unidos e houve uma mudança de filosofia, uma política de redução do Estado, redução de gastos públicos, abertura de mercados. Então isso veio dos anos 90.
E nessa esteira, e alguns sistemas, né, principalmente sistemas de saúde, o sistema americano, o sistema inglês, tiveram muitas mudanças. Eram sistemas fortes de saúde. Os Estados Unidos, por exemplo, tinham um sistema de saúde muito forte, que vinha lá desde a época do Roosevelt, lá, né, desde do New Deal, daqueles projetos todos, né, vem sendo desmantelado com o tempo. Na Inglaterra também é um sistema de saúde muito importante, que vem também sendo privatizado com o passar do tempo, a mudança de uma legislação inglesa. Isso chegou ao Brasil. No Brasil. No Brasil veio, né? Chegou arrasando. A nossa Constituição aí prevê lá a possibilidade primeiro que a saúde, lá, artigo 6º da Constituição, vai dizer que a saúde é um direito é um social, todos. Um direito está lá elencado. E lá o 197 diante fala que a saúde é um direito de todos, deve ser protegido pelo Estado, pelos particulares e tal. Mas a previsão é que poderia ser prestado também pelo particular, por entidades, né, particulares. E aí nessa esteira, por todo esse pensamento e uma ideia de que o Estado é pesado, o Estado gasta muito, aí surgiu essa ideia, né, então, de você outorgar isso já a algumas entidades que pudessem prestar esse serviço ao Estado. Né? Então, aí surgiram nessa esteira, aí, em 98, surgiu uma lei importante, né, que ela especifica, regulamenta esses artigos da Constituição e prevê a possibilidade de trabalho, de participação das ONG, das OS, das OS, né? Na prestação de saúde. E aí a OS você tem de tudo, né? Você tem associação, você tem lá as entidades irmandades, né? E por aí vai. E a lei estabeleceu lá que são entidades que não poderiam ter fim lucrativo, tal, teria que ter participação também no órgão de administração também da sociedade, né? E com acompanhamento do Estado. Então, a partir de 98 surge isso, né? Essa possibilidade de implementação dessas entidades no Brasil. E elas, de certa forma, terceirizam a administração de hospitais públicos, né, doutor Eduardo? Né? Então, aí é que entra o SimSaúde, a representação da federação, né, que abrange os trabalhadores do setor particular filantrópico, que passaram a conviver com as OS, não é isso, Edson? De novo, é muito bom estar contigo, Eduardo. Essa história de OS, de organização social, na verdade, foi uma forma que o Estado, quer no município, no próprio Estado e na União, de se desfazer da sua obrigação, né? De ter realmente a estrutura de saúde nas suas mãos. Então, terceirizou. Isso é uma terceirização com o nome bonito, organização social. Só que de bonito não temos nada. Nós temos empresas que são hoje criadas do dia para a noite como organização social. Você coloca na rua o nome dessa organização, você vai ver 2, 3 pessoas que construíram organização social em todo o país, né, sem nenhuma conta bancária aberta, sem nenhum nada, e vão administrar 400, 500 milhões por ano dos entes públicos, quer no município, quer no Estado e quer na União. Isso traz uma dificuldade. Por quê? Porque, na verdade, o equipamento, às vezes, ele é público. Nós temos organização social dentro das Santas Casas, das Irmandades hoje também. E muito pelo contrário, e temos irmandades, por exemplo, que são hoje constituídas com um braço para fazer gestão de equipamento público. Você tem a Santa Casa de Franca, você tem a Santa Casa de Dracena, você tem várias santas casas hoje que criaram um braço para fazer a gestão de entes públicos, os AMES da vida, né? São várias situações nesse sentido. Né? Só que isso nunca nos trouxe alegria nenhuma, muito contrário. Toda vez que a gente vê uma OS, a gente já fica preocupado. Né? E agora nós estamos correndo atrás de uma situação muito, muito mais difícil. Primeiro, são OS que estavam em municípios há 15, 20 anos e do dia para a noite pararam de estar lá mais. E o que é pior, não houve fiscalização, não houve nada, e essa OS deixou de existir do dia para a noite e colocou dezenas, centenas de funcionários na rua, sem nenhum direito. Existem critérios para a contratação de OS? O que a legislação, né? Ela deixa isso em aberto, conforme o Edson está dizendo? Esse é um grande problema da lei, né? Uma crítica que se faz a essa lei, né? Ela deixa muito aberto isso, né? Existe um autor que ele, agora o nome eu esqueci, é Robert Crisglan, uma coisa assim, Crisglan. Ele fala sobre a corrupção e ele fala o seguinte, que quando você tem uma equação que ele faz, né? Quando você tem um poder concentrado
decisão muito forte, quando você tem uma discricionariedade que significa a possibilidade de você decidir de maneira oportuna ou conveniente, sem muitas especificações, e quando você tem um sistema de fiscalização fraco, né, ou ausente, aí está presente uma situação que vai acabar necessariamente, quase que 100% originando a corrupção. Então a lei, há uma crítica que se faz a essa lei. Por exemplo, a Controladoria Geral da União fez um trabalho há alguns anos atrás, com um levantamento dessas OS, né, do trabalho dessas OS, e foi assim muito complicado. 80% a 90% dos casos tinha corrupção, desvio. Então, assim, cabide de emprego, é cabide verdade? De emprego, cabide exatamente. de emprego, sim, porque é o seguinte, o que existe, viu, Edson? Desculpe não te cortando, mas assim, o que existe, por exemplo, existe uma situação que às vezes acontece, nós temos uma lei de responsabilidade fiscal, a Lei 101 de 2000. Essa lei é rígida lá, o gasto pessoal tem que estar um patamar, né? Não pode ultrapassar aquilo, tal. Então, muitas vezes o administrador, ele precisa de médicos, ele precisa de enfermeiros, ele precisa de profissionais da área da saúde. O que acaba acontecendo? Ele contrata uma OS, o critério, né, segundo os julgamentos tanto do TCU quanto do Supremo Tribunal Federal, entende que as OS elas devem funcionar de uma maneira mais flexível, com regras do direito público, da administração pública, princípios, mas assim com uma certa flexibilidade, né? Não exigência de licitação em alguns casos, na maioria dos casos não. Então, o que acaba acontecendo na prática? Há uma transferência de dinheiro público, né, que vem do sistema SUS, vai para a OS acaba contratando médicos, enfermeiros, e terceirizando e até quarteirizando muitas vezes, né? E esse dinheiro vai e assim, existe uma tenuidade, uma fraqueza, né, nesse controle. Então, na prática, se contrata muita contratação de PJ, né, médicos e enfermeiros PJs, a contratação através de outras empresas também, quarteirização e por aí vai. Né? Nós temos, os exemplos hoje são variados. Tá? Nós temos hoje, o problema da discussão da OS é a forma aberta de contratação. Tem que fazer um chamamento público. Sim. E o chamamento público vence quem faz o preço mais barato, lá embaixo. Bom, a hora que essa empresa faz um preço mais barato, ela assumiu, um mês depois tem que fazer o aditamento. No mês seguinte o aditamento. No terceiro mês a Polícia Federal está batendo na porta, porque tem gato aí. Então, você não consegue fazer. Hoje qualquer OS que quer ser séria, e é difícil você ter alguma séria nesse país, mas qualquer um que faz séria acaba não participando de um chamamento público, deixando a granel, e cada um vai lá faz o que quer. Quando você pega uma empresa dessa, ela quarteiriza, como diz o Eduardo, ela pega, chama vários colegas, né, que tem empresa de limpeza, empresa de nutrição, empresa disso, empresa médica, e traz para o bolo. Ela pega o primeiro bolo e reparte entre eles. Né? Não tem nenhum tipo de fiscalização ou de controle com relação... Porque dentro do orçamento para a OS fazer a gestão de qualquer entidade ou de qualquer estrutura de saúde, ela tem que ter lá o dia a dia, o teu salário, a responsabilidade de você ter um caixa apartado, separado, conta em banco separada daquilo que vai ser gasto na dispensa desse funcionário. E a gente vê que o município, o estado repassa isso. Só que não tem fiscalização, ninguém apresenta isso. Agora, a federação está orientando os seus sindicatos, qualquer OS que estiver na sua base, levante a sua situação. Verifique se o caixa está em ordem, se tem aquele dinheiro reservado para qualquer demissão que houver no percurso da discussão da gestão, né? Porque senão vai acontecer o que está acontecendo em Jaguariúna. A empresa que estava lá 20 anos depois demitiu todo mundo, saiu, tem 710, 720 funcionários sem receber um tostão de 20 anos de casa. Né? E nós estamos com um processo em andamento. Né? O Estado hoje fez um chamamento público para fazer a gestão dos AMES, que nós temos na região, de Limeira, de Mojimirim, de Mogi Guaçu, de São João da Boa Vista, de Rio Claro, de Piracicaba, para trocar a gestão hoje. O que é? Essa gestão está há 5 anos ou mais lá. O Hospital Sumaré é um hospital enorme, está na gestão da FUNCAMP há mais de 10, 15 anos. E agora vai trocar a gestão? Como é que ficam
os trabalhadores que lá estão. Né? Edson, nós vamos ter problema? Lógico que nós vamos ter problema. Eu quero até aproveitar a sua fala. Nós temos a participação de trabalhadores no programa, doutor Eduardo. E hoje nós vamos ter a participação de 2 diretoras do SimSaúde, e as 2 se chamam Juliana. Eu vou chamar primeiro a Juliana Guilherme, que é da região de Amparo, que o Edson acabou de citar. Olá, meu nome é Juliana, sou daqui do diretor aqui em Amparo e gostaria de fazer uma pergunta. As AMAs era uma OS que estava em Jaguariúna, Hospital Walter Ferrari. Ela extinguiu o contrato no dia 31 de dezembro e com isso deixando rastro de dívidas trabalhistas, não pagando qualquer funcionário. Eu gostaria de saber se dentro dessas OS existe alguma previsão para que isso não aconteça e preservar os direitos dos trabalhadores. Direito esse que agora a Prefeitura de Jaguariúna que vai acabar assumindo a dívida deixada por essa instituição, a qual ficou lá durante mais de 20 anos. Olha, falta. Falta formalmente, né? Na prática não, porque existe todo um sistema de proteção. O problema é que ultimamente esse sistema de proteção vem paulatinamente sendo modificado pela jurisprudência, principalmente dos tribunais superiores. E na prática, o contrato de trabalho ele é um contrato de realidade, né? Então, o trabalhador vai prestar o serviço, é um serviço de trabalho subordinado, ele está vinculado ali àquela entidade, mas a entidade que está também ali contratando aquela OS, ela tem que ser responsabilizada também. Embora a jurisprudência dos nossos tribunais superiores está andando em sentido contrário, mas existem esforços, né? Inclusive nós do Ministério Público do Trabalho, nós temos um programa, nós somos programas nacionais, né? Nós temos um planejamento estratégico anual, todo ano é revisto, e um dos programas nossos é o combate das fraudes na área da saúde, né? Justamente visando essa questão da contratação irregular de OS, que o Edson até falou aqui. Não é só a contratação irregular, que às vezes é contratado uma OS que não tem nenhuma estrutura, aquela coisa de fachada, mas também o passivo, né? A não fiscalização dos contratos. E quando isso vai lá na frente, como aconteceu, eu estava citando exemplo aqui, tem aquele passivo, e quem que vai pagar essa conta? O trabalhador que não pode ser, né? O trabalhador é vítima disso, né? Sim. Ele já prestou o serviço dele ali, né? Ele não tem como devolver essa força para ele, então ele tem que ser protegido, né? E nós, o sistema trabalhista, nós temos que lutar por isso. Nós que defendemos o direito do trabalho, temos que lutar com isso. Às vezes é uma luta que é cansativa, mas nós não vamos desistir, sempre questionando, sempre combatendo essas irregularidades. E uma coisa que o Edson disse agora há pouco é a questão da fiscalização e a fiscalização prévia disso. Como é que está o andamento do contrato? E já responsabilizar no começo, não deixar, né, isso andar muito, né, e ficar fiscalizando. Então, a responsabilidade, nesse caso, é tanto da OS quanto da contratante, ali, da OS, da contratante, que é o poder público, né? Sim. Agora, existe a jurisprudência, as cortes trabalhistas ainda têm assim, uma resistência, né? Ainda bem, né, com relação a alguns posicionamentos um pouquinho mais assim, vamos dizer, não se diria conservadores, talvez, dos tribunais superiores, né, que talvez não se atentaram a isso, né? Porque o trabalhador, ele gera riqueza, ele gera... E na área da saúde, é saúde pública. O trabalhador está ali atendendo o paciente, e a gente fala isso sempre, né? Que é uma vocação isso, não é fácil, né? Eu nunca fui dessa área, né? Mas assim, a gente tem contato e... Nós já fomos pacientes, né? Já fomos pacientes, se não fomos pacientes, tivemos algumas pessoas pacientes ali, né? Então, é um trabalho que ele é um trabalho muito importante, e o profissional que está ali é por vocação, né? É admirável ali, desprendido, né? Eu presenciei cenas na minha vida que eu nunca vou esquecer, de profissionais abnegados ali, que realmente tiveram atitudes assim maravilhosas. Você vê, olha, a vocação, dá até orgulho para a gente ver uma pessoa assim, né? Tão apaixonada pelo trabalho. Então, a responsabilidade de todos que participaram do contrato. Ainda que o contrato não traga isso, a legislação, existe lei para isso, e a lei ela tem essa possibilidade de você invocar a lei para condenação de todos que participaram disso. Então, a responsabilidade é sim do caso do ente público que contratou a OS. Nesse caso em específico de Jaguariúna, primeiro que serviu de um alerta muito grande
porque no estado de São Paulo já é visível que isso está acontecendo em todos os lugares onde tem OS. Mas aqui no interior, a de Jaguariúna chamou a atenção, porque eram mais de 700 funcionários que estavam na verdade não era nem uma OS que estava lá, era um grupo de amigos, na verdade, né? Que acabou fazendo a gestão daquilo lá durante 20 anos, né? E é incrível, Eduardo, que nós tivemos confissão dos ex-secretários de saúde, secretário de finanças, secretário jurídico do município de Jaguariúna, dizendo que foram repassados os valores para que se pagasse ou que se tivesse depositado as verbas rescisórias se viesse a acontecer o problema da rescisão de contrato, né? É interessante que o município, a Câmara de Vereadores, o Conselho de Saúde, e nunca se tomou cuidado de fiscalizar e de verificar onde estava esse dinheiro, né? E isso nos chamou a atenção também, que tanto agora que nós estamos levantando todas as organizações sociais na nossa base do Sindicato de Campinas e notificando a todos que nós queremos saber se as contas estão acertadas. É lógico que esse pessoal vai alegar um monte de situação, é sigilo, é não sei o quê. Nós vamos precisar do Ministério Público do Trabalho, né, para que eles realmente entrem nessa situação, para que a gente não seja pego de surpresa. Tá? Novamente, nós estamos com 2 casos aí em andamento, em chamamento público. Um, exatamente, do Hospital Estadual de Sumaré, que a FUNCAMP hoje é que faz a gestão de anos e anos. O outro é a própria história de Jundiaí, do Hospital São Vicente de Paula, que tinha várias gestão, que é o que nós vamos tratar agora em seguida, pelo que eu estou sabendo. Então, vamos passar para a segunda pergunta, que vem da diretora, da outra Juliana, que é a Juliana Carine Machado. Juliana é diretora do Sim Saúde, vice-presidente, e é diretora também da Federação Paulista da Saúde. Procurador, recentemente vivemos uma situação no hospital importante da macro-região de Jundiaí, de uma OS que rompeu o contrato com a prefeitura e ameaçou, verbalizando que não havia verbas o suficiente para pagar as verbas rescisórias. A empresa favorita, que estava vinculada ao processo licitatório na prefeitura, já tinha diversos processos trabalhistas em outras regiões. De que forma podemos evitar que essas situações aconteçam, colocando em risco o direito do trabalhador? Né? A gente tem que olhar de um modo sistêmico, né? Nós estamos hoje enfrentando os tribunais trabalhistas, as cortes trabalhistas, a gente acompanha muito bem a jurisprudência, não só pelas nossas ações civis públicas, movidas pelo Ministério Público do Trabalho, mas nas ações trabalhistas, de modo geral, individuais, os tribunais têm sido muito atentos a essas questões. Então, condenações, no caso subsidiárias, né? Porque nós entendemos que é solidário, inclusive nosso posicionamento é solidário. Se há uma fraude, se há ali uma situação de fraude, e essa fraude não necessariamente vai implicar má fé, né? Dizer assim, propositalmente, corrupção. Às vezes é o sistema, né? O modo que é feito é de maneira desastrada, sem uma fiscalização, que é o que acontece. Infelizmente, essa lei é uma lei que precisaria ser aperfeiçoada. Porque, né? Na verdade, é o seguinte, nós vamos pensar também, né? Essa lei ela precisa de retoques, né? Porque além do prejuízo que isso dá para o erário público, né, com essa questão do desvio de dinheiro, né, malversação de recursos, também tem a questão do clamor social, da repercussão social. O trabalhador ele fica numa situação precária, ele não recebe, e aí? E as verbas, muitas vezes verbas que deveriam ser recolhidas até os cofres públicos, o INSS, por exemplo, né, verbas previdenciárias não são recolhidas, ficam esse passivo todo originado e o dinheiro vai embora. Então, nós precisamos de mecanismos mais eficazes. E muitas vezes as empresas somem, não é isso, Edson? Somem. Vai embora e ninguém vê mais. Exatamente. E nós temos um caso, Eduardo, de empresas que deixam de existir, mas os componentes daquele contrato social são os mesmos e montam outra empresa. São vários. Na verdade, eles têm empresas dentro de um fichário. Essa não serve, vai lá, pega outra. São os mesmos mandatários. Né? E isso está trazendo uma dificuldade violenta de você acionar e de você depois executar. Né? E se você não colocar o contratante no polo de uma ação desse porte, nós dificilmente vamos ter dinheiro para pagar na hora que for necessário. Não tem. No caso de Jaguariúna, nós ajuizamos a ação em nome de todo mundo. Pegamos toda a Câmara de Vereador, todo o Conselho,
todas as gestões que por lá passaram, né? E assim nós vamos fazer em todos. Ela está criando um rebu na cidade de Jaguariúna, porque não tem um que você não está dentro do processo. Então, o que é inadmissível é a falta de fiscalização dos contratos. Esse é o problema. Isso é inadmissível, né? Porque ainda que você entenda, não é válida, OS, tá bom, tem a lei lá específica, tem a jurisprudência. Mas a fiscalização é E a necessária. fiscalização, esse é o X da questão. Esse é o papel de quem contratou. É dinheiro público também, né? É dinheiro público, nós pagamos impostos, né? É o dinheiro público, é o dinheiro nosso que vai. E como o Edson está falando, se já estava previsto um recurso para a hora do rompimento do contrato, e se no a lei final determina quem que está esse assumindo recurso é a era colocado numa conta prefeitura, específica. nós estamos pagando duas vezes, Exatamente. Isso é. não é? Então eu acho que, respondendo aqui a pergunta da Juliana, né? Isso. Não sei se eu consegui responder, é difícil, assim, porque é uma pergunta assim, aberta, né? É uma resposta aberta, aliás. Eu acho que duas maneiras, o repressivo, que é através das ações judiciais, e o preventivo, que nós, esperarmos só, né, infelizmente, deveria funcionar melhor, e assim, eu faço até uma autocrítica, né? Os poderes públicos deveriam funcionar melhor na fiscalização. Eu acho que a sociedade civil, os sindicatos, associações de classe, né, podem assim, pensar, né, um fórum, alguma coisa assim, e ajudar o poder público nessa fiscalização e denunciar mesmo. Isso, na verdade, Eduardo, já existe o próprio Conselho Municipal de Saúde, ou Conselho Estadual de Saúde, para que verifique assim, o que acontece. Toda vez que você vai em cima de uma OS, que a hora que você já levanta a capivara, já vê que ela não serve, já deu problema em todo lugar, você vai para cima de quem está contratando e a alegação, isso é um chamamento público, o melhor preço ganha. E aí você fica preso no chamamento público que não tem critério nenhum. O critério é o menor preço. E os adendos. Depois, né? Daí os aditamentos vêm, e junto com os aditivos, são muitos, né? Junto com os aditivos, com os aditamentos, vem o quê? A PF, a Polícia Federal vem lá, para chamar a atenção. Né? Uma observação que é feita por um autor, os autores que escrevem uma crítica sobre, né, sobre esse sistema, é justamente isso. Não é? Às vezes o contrato, que é um contrato de gestão que é feito, e esse é o padronizado, inclusive é do direito francês, é uma longa história, veio lá né, eles importaram, mas sempre quando chega no Brasil se faz uma adaptação. Né? É interessante, porque ali às vezes quando as cláusulas são genéricas, olha, vai prestar serviço assim, assado, mas é muito genérico. Depois tem lá o preço, depois duas coisas acontecem, eles mudam aquilo, né, começam a fazer a prestação do genérico para o específico, daí mais caro o específico. Abre mais, e também a questão dos aditivos, no começo é um preço, às vezes os aditivos são maiores, os valores são maiores do que o contrato mãe. Tem muito isso, é isso aí, a Controladoria Geral, a Polícia Federal, as várias operações que foram... em cima disso. Tem uma operação que chama SOS, por que chama SOS, né? Uma operação que foi deflagrada há algum tempo atrás, alguns anos atrás, que apurou fraudes. Interessante que lá eles fizeram um estudo, inclusive, em 20 ações, 17 ações que foram feitas com nomes específicos, tal, a Polícia Federal, Receita e tudo mais, e eles identificaram vários crimes, né? Uhum. E em todos eles tinha um crime específico lá que ficou assim claro em todos. Formação de quadrilha, aquela coisa toda. Né? Então, assim, achei o que é normal. O Ministério Público tem muitas denúncias em relação às organizações sociais? Sim, só um minutinho, desculpa. Fique à vontade. Sim, recebemos. Recebemos até interessante. Nós somos, agora tem o sistema do consórcio também agora, né? O consórcio é pior ainda. Consórcio intermunicipal. A ideia é interessante do consórcio, né? A ideia é você pegar os entes federados, Estado, município, União, e você, em determinada situação, por exemplo, um município que tem poucos recursos, às vezes precisa de um pediatra, outro tem, então se faz lá um consórcio, aquele trabalho, aquele serviço médico vai ser prestado naquele município, que não tem um médico específico. Então, a ideia até é interessante. Tem a legislação específica também do consórcio. O próprio consórcio deveria contratar tudo pela CLT. E acaba contratando outras OS. Não, eles contratam as OS, exatamente. Eles pegam o dinheiro do consórcio, de todas as prefeituras, e pagam a OS. Então, é uma coisa que fica... A lei, no fim, acaba não sendo observada, né? Fica muito na informalidade, e depois isso demora muito tempo para ser analisado, e quando vai ser analisado, já aquela situação acabou se tornando corriqueira e fática e acaba sendo validada, né? Então, o grande problema é esse. Assim, eu penso sempre nos dois modelos. O repressivo, que é a via da ação, que é a via do combate,
mas também o preventivo, já no começo já apurar isso, né? Porque a questão que eu estava falando até no início sobre a lei de responsabilidade fiscal, que é a lei 101 e complementar 101 de 2000, ela vai falar lá do teto de gasto. Então, muitos entes públicos, o que eles fazem? Eles estão lá estrangulados. Então, vamos contratar uma OS, porque lá, aí eu contrato um médico PJ, se eu fizer concurso público, é aí que uns combates nossos, da fraude, inclusive de uma das coisas. Nós temos coordenadorias temáticas, né? Uma delas combate as fraudes de maneira geral, uma é na administração pública e outra é meio ambiente. Mas são várias. E na questão das fraudes, é justamente a burla ao concurso público. Às vezes vai contratar um médico, o médico, você coloca o edital lá, 15 mil reais um pediatra, por exemplo, né? Que é lá os vencimentos dele lá mensais. Você não vai contratar pediatra, primeiro que não aparece candidato, né? E segundo que o município vai calcular aquela margem que ele tem ali para não estourar o percentual. Agora, por OS é diferente, ele pega, contrata a OS, aí manda o dinheiro para a OS, repassa para a OS, a OS contrata 50 mil reais, paga para o médico, né? Isso, tivemos casos, inclusive, recentemente, não vamos falar de onde nem quem, né? Para não citarmos nome aqui, mas o médico nem comparecia nos plantões, né? E nem ganhava lá um valor muito alto e nem comparecia. Então, esse é um outro grande problema. Que a precarização a comprovação da prestação de serviço. A comprovação, como é que se comprova? Foi quantas consultas? Foi 100. No fim, não é. Então, como é que se comprova isso? Então, tudo isso tem que ser motivo de fiscalização. A sociedade, através dos seus representantes, né, devem fiscalizar. Nós estamos aqui combatendo, o Ministério Público está combatendo essas fraudes. Nós, inclusive, sempre batemos em cima da tecla de que o concurso público é o caminho, né? Mas tem essa abertura na lei, e nós precisamos combater, então, as mazelas que vêm daí, né? Que é a questão da contratação de maneira irregular. Sim, eu acho até que pode ser que a sociedade precise dessas organizações, mas elas precisam ter um caráter mais correto em relação aos trabalhadores, não é, Edson? Na verdade é o seguinte, os trabalhadores pagam por tudo, pagam por não estar lá, pagam por estar lá, pagam por não receber, pagam por receber. Então nós temos uma situação que acaba sobrando sempre para o trabalhador. Você acha que ele vai saber que ele é empregado de uma OS? Ele é empregado de uma empresa tal, até porque as OS em termos, ela tem nome. Né? Organização social, não sei da onde, não vai na OS, porque o começo é a OS, é a sua formação, a sua formatação, a sua estrutura jurídica de concepção. Agora, o nome fantasia da OS é que é empregadora. Eu estou trabalhando para saber, contrataram uma OS, não, ele só vai saber isso a hora que ele for mandado embora, ou simplesmente fecham a porta e vão embora, né? E aí vem no sindicato. Como é que vai fazer? Nada. O que vai fazer, na pior das hipóteses, é ajuizar uma ação, que vai correr anos e anos aí, né? Mas o trabalhador precisa do emprego, ele precisa trabalhar para sustentar a família. E a hora que ele está lá dentro, cuidando da família dos outros, de todos os demais, manda embora, ou não manda, a empresa não aparece mais, ele não tem mais nem o sustento dele e nem de sua família, né? Então, isso está demandando, Eduardo, uma outra situação que canaliza exatamente a saúde mental desse trabalhador da saúde. Sim. Isso está atingindo um ápice muito grande, né? Mas isso é uma outra demanda que a gente vai ter que tratar uma hora. E é verdade essa observação que você fez, viu, Edson? Porque estoura sempre no trabalhador, né? Você vê que o poder público... Claro que o poder público tem que buscar alternativas também. Você tem que prestar o serviço de saúde, né? A população precisa do atendimento. Aí o poder público está lá, lei de responsabilidade, contrato OS. Vamos atender, né? Um contrato emergencial, né? Vamos atender ali e tal. Porque, aliás, é interessante, viu? Que aquilo que era para ser exceção, que era, tá virou regra. Não, já virou regra. Então a motivação, inclusive a motivação desses contratos, ela é bem sucinta. Não é assim. É interessante, não é feito um trabalho técnico de levantamento, se é realmente necessário. Simplesmente faz. Porque é necessário, mais ou menos bem sucinta a fundamentação. Eu vou tocar numa situação que, lógico, eu não vou ter adeptos, né? Porque eu tenho... Eu era juiz no tribunal e a discussão, naquele tempo, há mais de 20 anos atrás, ou 30, na verdade, eu fui classista no tribunal, fui o primeiro juiz, eu fui o juiz mais novo que entrou nesse tribunal de Campinas, e como eu era já bem andado no movimento sindical, né, havia sempre uma discussão que começou exatamente lá na linha de quando veio essas OS, era o tal de plano de saúde das empresas. Né? Então, havia greve
né, pedindo troca de plano de saúde do A para o B. Interessante, quem é que conduzia essas greves? Eram aqueles defensores hárduos do Sistema Único de Saúde. Quer dizer que o Sistema Único de Saúde é para aquele. Mas eu estou numa empresa boa, eu quero plano de saúde, não quero ir para o Sistema Único de Saúde. E eu sempre indeferia. O Sistema Único de Saúde tem que servir todo mundo, não pode servir só um, só ao outro. Né? E o que nós estamos vendo desde o nascedor desse Sistema Único de Saúde? No papel, na teoria, a coisa mais linda do mundo. Na prática, a dificuldade. Né? É a dificuldade de você ter isso. Então, por isso que tem as OS, tem esse monte de situações nascidas aí, de estruturação de plano de saúde sem eira, sem beira. Né? E não há fiscalização. Acho que o grande problema nesse país é a fiscalização, porque quando ela vem tardia. Ela não vem para orientar, para organizar, para organizar um processo. Ela já vem para punir, já vem para prender. Isso não leva, nem isso está levando a lugar nenhum, porque continuam fazendo. Né? Então, todo dia você abre o jornal e em algum canto desse país tem uma operação da Polícia Federal em cima do sistema de saúde. Então, até onde nós vamos isso? E agora, recentemente, eu ouvi algo, né? Li, que era aquilo que eu já vinha falando. Nos municípios já existem, né? Que é a entrega do sistema de saúde para entidades como organização social, como plano de saúde. No serviço público estadual já existe, faltava onde? O nacional. Aí há alguém dizendo que vai se criar um plano de saúde barato de R$100 para dar consulta e exames clínicos. Então, já acabou de vez. Não tem mais sistema único. Nós vamos ter exatamente a entrada do particular dentro do sistema e pronto. Você sabe onde entra a conta? Então, um pouco, você sabe onde entra a conta do SUS? Onde que ela entra na conta? Quando você faz a matemática lá, na fecha da contabilidade. Não sei se você sabe disso, né? Acho que você já viu isso aí. Entra na Previdência. É Previdência, é o gasto social. Você fala assim, eu gasto a Previdência gasta, mas a conta do SUS está ali. E esse dinheiro do SUS vai repassado para o OS. Também. Por isso que a Previdência diz que está valida. Então vai. Né? Claro que não se tem a separação do que é Previdência, do que é sistema social, não tem nada. Está tudo dentro do buraco obviamente só. Também toda esse movimento de terceirização geral, né, que chegou no setor público, né, a gente sabe disso, e aí o exemplo que nós estamos falando aqui é de terceirização na prática. Tudo isso enfraqueceu inclusive o sistema previdenciário, porque se arrecadou menos, né, e nós somos uma população que está envelhecendo. Então, quer dizer, os custos para a Previdência aumentaram, tem isso também. E ainda jogando conta de SUS ainda, não há dinheiro que chega, então. Porque você vai ali, e um dinheiro que é repassado, quer dizer, então, olha onde vai isso, né? Você emite dinheiro para que os outros gastem e você tem que ficar com o problema. Que vai, e como é que faz aí? A fiscalização disso, né? Que é uma maneira de, né? Porque, na verdade, a OS beneficia de duas situações. Primeiro que ela participa e não paga nada. E ela age como uma empresa privada, por outro lado, com mais flexibilidade. A organização social tem imunidade, ela não paga imposto nenhum. Ela não recolhe imposto nenhum. E é isso. Vou fazer uma pergunta para os dois. Dá para a gente ter ideia do tamanho? Existe alguma pesquisa que mostre o tamanho desse sistema no Brasil hoje? Das OS Existem alguns estudos. E afins? Existem alguns estudos, sim. Eu acho que a Unicamp, a USP tem um estudo feito sobre isso. E os próprios órgãos de controle, eu acho que a Controladoria Geral da União tem um estudo sobre isso também. Em relação a isso. Então, assim, tem... Mas não é levado a sério nem em consideração. Porque, na verdade, a nossa classe política, em qualquer grau, no município, no estado, promete uma coisa na hora do processo eleitoral, na hora de se eleger, e depois não se cumpre. E o que tem que fazer? Alguém tem que cuidar disso. Você está numa cidade onde você precisa de saúde. Você não tem o sistema de saúde público funcionando. Você tem que buscar alguém. E você vai buscar o quê? Aquilo que é mais barato. Organização social hoje, ela não paga imposto. Ela não recolhe nada, tem imunidade. Então, se você construir um hospital público e a gestão for do município, vai sair caríssimo. Então, eu contrato uma organização social, eu construo. Você construir, equipar é a coisa mais fácil, o duro é manter. Né? Aí eu contrato uma OS. Ela contrata os funcionários, né? A OS não paga a parte patronal, não paga nada, a prefeitura paga. Então, por quê? Vai ficar mais caro para a prefeitura, então ela vai contratar uma OS. Então, isso vai criando
um monte de situações que nós temos que pagar a conta 2 vezes. Esse caso que aconteceu o ano passado, que foi famoso aí, de uma OS no Rio de Janeiro, da prestação de serviço de transplante de órgãos, foi emblemático. O repasse foi de 20 milhões lá num período, acho que de 2 anos, 3 anos ali. 20 milhões de reais. Então, e ali foi uma coisa complicada, porque no final a responsabilidade foi da moça lá, da técnica. Não, tentaram imputar para a moça, né? Exato, na verdade para o servidor, para o funcionário. Ela não tinha informação, ela não podia testar. Ela testava e ela parece que tinha um serviço burocrático lá, né? Uma questão que fazia ali. Então, a precariedade disso. É assim, o trabalhador presta o serviço. No caso da saúde, por exemplo, vai lá, atende o paciente. Né, eu chamo de heróis porque são, né? De fato são. Ali porque o contato, o Covid mostrou isso, né? A pandemia mostrou isso, né? Muitos morreram, perdendo a vida ali, né? Fazendo isso por amor, ajudaram e salvaram muitas vidas, né? Então vai ali, faz o serviço dele ali, com abnegação, muitas vezes trabalhando num hospital, depois aquela jornada 12 por 36, 3 empregos e vai, tal, aquela luta toda. Muitos pagaram e vai com ali, a vida, e às né? vezes não receberam nada. Porque, quer dizer, o município, ou lá o ente público, lá que seja o Estado, né, ou a União, repassou. Conseguiu passar o serviço para o cidadão. O cidadão foi atendido, foi muitas vezes salvo ali por aquela atuação daquele trabalhador. E no último, quem sobra a conta para quem? O trabalhador. Né? Então, assim, aquele que deu... E muitas vezes ele é colocado numa situação que ele não deu causa. Né? E aí ele acaba sendo levado para esse processo de uma forma que ele nem sabia o que estava acontecendo. Exatamente. Os trabalhadores pediram desde sempre, mas muito mais naquela época, o adicional de insalubridade em grau máximo, que até hoje não se conseguiu. Não ficou só no adicional de insalubridade, salubridade, ficou na enganação do próprio Congresso Nacional em cima de piso nacional. Né? E depois vem o Supremo e decide que aquilo não tem que ser nacional, porque cada um tem que pagar o que pode em cada estado. Né? É uma enganação atrás da outra. Né? Então, o trabalhador em si, né? A sociedade, na verdade, ela precisaria entender mais esse jogo político que acontece em todas as eleições, no município, no estado e na União. Né? E eu costumava dizer lá atrás, né, se qualquer candidato subir no palanque e falar que vai resolver o plano de saúde, não vota nele porque ele é mentiroso. Ele não vai resolver nada. Né? Eu sempre dizia isso. Né? Então, eu entendo que a gente vai precisar, com muito mais ênfase agora, fazer uma situação. E aí eu volto a dizer e repetir, nós vamos precisar do Ministério Público, que tem poder de polícia, pode exigir, pode dizer. Né? A nossa linha de atuação será no sentido, todas as existentes e as que virão, nós vamos levantar toda a capivara e vamos entregar na mão dos 3 ministérios, no Ministério Público Federal, Estadual e do Ministério do Trabalho. E a responsabilidade dos conselhos de saúde? Os conselhos de saúde existem, né? Deveriam fiscalizar, deveriam estar presentes, mas nós sabemos que a grande maioria tem um outro entendimento, tem um outro processamento. Então, você tem um monte de situações aí, né, que exige e tem necessidade da gente atuar. Nós, enquanto sindicato, representando os trabalhadores, mas o Ministério Público representando a sociedade, porque ele vai estar ali em defesa do trabalhador, em defesa da coisa certa, em defesa da sociedade que paga imposto e merece ter um serviço público decente. Né? Esse parece que deve ser um encaminhamento, um entendimento que a gente deve propor daqui para frente. Certo. A conversa está maravilhosa e ela vai precisar de replay. Os temas são apaixonantes, né? O tema é apaixonante e nós temos 27 anos da lei. E olha quanta coisa que ainda precisa ser debatida e aprimorada, né? Então, por isso que já fica aqui o convite para vocês dois voltarem aqui no Vozes da Saúde, para a gente, se Deus quiser, conversar sobre a evolução desse processo, né? Sim, importante. Então, nós vamos nos despedindo por hoje. Eu quero passar a palavra para o senhor, se quiser deixar uma mensagem para os nossos trabalhadores. A mensagem que eu deixo é o seguinte: primeiro que vocês são heróis, né? Vocês são heróis e já mostraram tantas vezes isso. Na pandemia foi um exemplo, sempre falo isso, né? Nós, do Ministério Público do Trabalho, sempre enaltecemos e acompanhamos o trabalho dos profissionais da saúde nessa pandemia, que nos ajudaram muito nas nossas inspeções que nós fizemos e graças aos profissionais que nos ajudaram muito também.
E assim, dizer que não percam esperança, sempre nós vamos estar lutando, o Ministério Público sempre vai estar lutando em favor dos trabalhadores, do direito do trabalho, né? Eu estava até citando aqui no começo da nossa conversa, né, que um filósofo, né, que dizia que, o Lacordaire, que dizia que quando você tem um sistema que é livre, né, quando você tem um sistema de desigualdades, né, que o pobre, o rico, entre o rico e o pobre, o fraco e o forte, a liberdade que escraviza e a lei que liberta. Lei nós temos, e a lei nossa é boa. O legislativo tem editado leis. O problema é a implementação das leis, né, que nós precisamos lutar, né? A lei liberta. Então nós temos uma lei, a legislação nossa é muito boa, nós temos como combater. Claro que essa lei, por exemplo, da OAS que foi falada, ela depende de aperfeiçoamentos. Nós vamos estar sempre aqui atentos, né, nós do Ministério Público, do Trabalho, combatendo as fraudes, combatendo principalmente a burla ao serviço, ao concurso público, combatendo as mazelas advindas dos contratos mal acabados, com passivo para os trabalhadores. Estaremos lutando incansavelmente, sempre, vocês podem ter certeza disso. E, de um modo geral, também para a melhoria da saúde e na saúde também, que nós precisamos, que não falamos disso, acho que vai ficar para um próximo né, programa. A melhoria das questões de saúde, e pode contar conosco do Ministério Público, se tiverem alguma denúncia para fazer, né, de algum problema que vocês tiveram, pode procurar no Ministério Público do Trabalho. Aqui em Campinas nós temos a Procuradoria Regional do Trabalho, o sítio na internet é fácil para achar, Ministério Público do Trabalho, né, e fazer ali a sua reclamação, seja comparecendo pessoalmente à Procuradoria, aqui em Campinas, ou seja através do site, que pode deixar reclamar ali a denúncia, né, que nós investigaremos e faremos todo o possível para regularização e para conseguir aí a solução do problema do trabalhador. Pode contar conosco, esse é o nosso recado. Obrigada, doutor Eduardo. Edson, a palavra é sua. Eduardo, eu volto de novo, a gente tem já um relacionamento muito tranquilo, e a gente tem contado, principalmente com a tua participação, em algumas demandas que nós já tivemos, em especial também de OS ou de Santas Casas, que tem as suas dificuldades, a gente não desconhece isso, mas nós precisamos lembrar que os trabalhadores têm muito mais dificuldade que qualquer instituição, privada ou pública, né? Nós somos o elo mais fraco dessa cadeia, né? E por isso a gente tem que ter sempre a proteção do Estado. Mas é preciso também saber que a gente trabalha no dia a dia em construindo, né? As leis desse país, como você disse, são leis boas. O grande problema disso, primeiro, é que as leis realmente saiam da casa de lei ou de leis do Congresso Nacional, com Câmara e Senado, e seja cumprido. Não seja objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal, e lá as pessoas que não foram eleitas, né, decidirem o que é bom para a sociedade ou não. Até porque hoje, se você fizer um levantamento, 50%, para não errar muito, das questões que chegam no Supremo Tribunal não tem nada a ver com matéria constitucional. Aliás, é por isso que se criou um tribunal abaixo do Supremo para a discussão das matérias ordinárias, da discussão, que é o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Mas tudo chega no Supremo e lá tudo muda. Então nós precisamos ver, né, como já se dizia, o Ulisses Guimarães, isso aqui é uma Constituição cidadã, porque os poderes são harmônicos, os poderes são constituídos, cada um no seu devido lugar. E o que a gente está vendo hoje não existe isso, né? Você tem um poder executivo que não executa, um poder legislativo que não legisla e um poder judiciário que julga todos, né? Então nós estamos numa situação muito difícil. Tudo que é feito na casa de lei, na casa do povo, o Supremo vem e decide ao contrário. O exemplo típico disso é o Piso Nacional da Saúde ou o Piso Nacional da Enfermagem. E a gente espera que isso, né, avance mesmo, né? Mas demandaremos dezenas de programas Vozes da Saúde, né, para a gente debater todas as nossas demandas, né, do jeito que nós estamos aqui. Agradeço a sua companhia. Obrigado, Silene. Obrigado, trabalhadores. Obrigada, Edson. Realmente, esse é um debate que deve ter continuidade pela importância do tema, não só para os trabalhadores, mas também para toda a sociedade brasileira. Não é verdade? E a você que ficou com a gente até este momento, nosso muito obrigada. Não esqueça de curtir, compartilhar esse programa e continuar conosco em outros temas que traremos aqui, que inspiram e podem transformar a sociedade.
Os trabalhos técnicos deste programa foram do Bruno Nunes e a produção ficou a cargo do Davi Meirelles e do Gil Caria. Muito obrigada, equipe. Até a próxima.